Então, muito bom dia a todos. Muito brevemente, uma nota, eu vou concentrar o que vou dizer, digamos, articulando a lógica global da economia portuguesa com um segmento empresarial que é o das pequenas e médias empresas. Como não vou ter muito tempo, chamo já a atenção que a minha perspectiva é que as pequenas e médias empresas devem merecer uma atenção particular, não porque vale a pena pensar em indemnizações compensatórias pela sua menor competitividade, não valeria a pena, tal como não vale a pena dar subsídios a uma região porque ela é atrasada. Nós temos na Europa, digamos, uma experiência que não podemos esquecer. Nós temos feito isso e temos sido derrotados na Europa, na região onde os nossos objetivos de convergência e coesão mais têm sido postos à prova, que é o sul de Itália. Desde o Tratado de Roma, que há uma região europeia, que é o sul de Itália, onde, como europeus, temos usado pessimamente o dinheiro público, porque transferimos o dinheiro público para haver desenvolvimento, porque não é desenvolvido, mas numa lógica que não é lógica de criar condições para que se crie riqueza. É exatamente uma lógica de perpetuar uma indemnização compensatória pela não competitividade. Desse ponto de vista, é dinheiro público deitado à rua. E na Sicília e no sul de Itália fizeram-se, do ponto de vista de dinheiro para as empresas, autênticas catedrais no deserto, isto é, unidades de cirurgia, unidades petroquímicas, indústria pesada, com aquela coisa que as pessoas gostam, que é a industrialização. Essas empresas são catedrais no deserto e são um deserto nessas catedrais, porque nem sequer são geridas a partir desses territórios, apenas transformam matérias-primas em produtos acabados. Não há clusters, não há redes, não há PMEs, não há desenvolvimento económico. Em Portugal, nós temos muitas vezes uma tendência para seguir neste caminho. Portanto, eu não apoio minimamente, e acho que seria péssimo, tratarmos de medidas de apoio às PMEs porque elas são pequenas, porque elas são piores, porque elas são menos competitivas. As PMEs devem ser estimuladas, incentivadas e apoiadas para criarem riqueza, para poderem, digamos, desenvolver a sua música própria do ponto de vista da partitura que é o desenvolvimento económico e social. Dito isto, a nossa conjuntura, não vou falar de coisas más, vou só dizer que nós alcançamos nesta conjuntura difícil o ponto mais acelerado de destruição quando tínhamos a atividade económica a cair de 3,9% e o consumo a cair 6,1%. O último indicador coincidente da atividade económica tem pela primeira vez um valor positivo, o mais pequenino possível, que é mais 0,1%, e no consumo estamos a entrar na casa abaixo do 0, qualquer coisa. O que significa que, independentemente dos erros cometidos, independentemente da falta de capacidade de convergência dos principais responsáveis políticos no nosso país, independentemente disso tudo, a economia portuguesa conseguiu travar a destruição. Claro que nós íamos para o Porto e descobrimos que cada vez seguia-se Setúbal, Alcácer, Grândola, mas agora um pouco depois de Grândola já estamos novamente mais próximos de Grândola. Ainda falta voltar a Lisboa e seguir para o Porto. E, portanto, o que vou falar, e este estudo, o interesse que tem, é posicionar-nos para fazermos uma recuperação. A recuperação começa só quando chegarmos a Lisboa, ainda falta fazer Grândola-Lisboa. Não é? Ainda falta chegar e ler como ficamos depois de tudo isto. Dito isto, mas é uma conjuntura importantíssima, porque se nesta conjuntura nós nos enganamos, nós vamos fazer uma coisa que é, já fizemos mal a gestão da destruição, vamos fazer pior a gestão da recuperação. Se nós nos enganamos, nós temos muitas condições para fazermos bem a recuperação. Se no momento em que podemos começar a recuperar só falamos de destruição, nós vamos sacrificar as nossas possibilidades de recuperação. Dito isto, só algumas notas. Do ponto de vista, também para me compreenderem, do ponto de vista da crise portuguesa, da crise europeia e da não crise mundial, é outro ponto importantíssimo. Não há uma crise mundial. Há uma crise do mundo avançado que ainda não se adaptou
a um balanço que também não está consolidado do surgimento de um conjunto de países emergentes de grande dimensão, com objetivos muito claros. China, fábrica do mundo, Brasil e Rússia liderantes nas soluções de energia, um mais pelo calor, outro mais pelo frio, gás natural, biocombustíveis, a Índia com a maior democracia do mundo, como o país com mais pessoas a falarem corretamente inglês, com uma apetência fundamental para uma presença em serviços às empresas muito significativa. Enfim, escuso de dizer coisas que são conhecidas, mas neste contexto nós temos uma crise europeia e uma crise portuguesa dentro dessa crise europeia, tal como temos uma crise japonesa e temos uma menor crise norte-americana, porque tem outra demografia quando comparado com a Europa e com o Japão. E parte da nossa crise é a incapacidade de recriarmos as instituições para fazer face às alterações demográficas. Nós achamos que podemos manter o nosso modelo social com as pessoas a viverem mais 10 anos e a necessitarem de mais cuidados de saúde e a receberem pensões de reforma durante muito mais tempo. E nós achamos que não se muda nada, porque escrevemos na Constituição ou numa lei reforçada. É algo que se faria bem pela inteligência, vai-se fazer, já se está a fazer pela necessidade e mal. Mas, dito isto, qual é o ponto essencial? O ponto essencial é o ponto da assimetria nas condições em que esta crise económica e financeira chegou aos nossos segmentos empresariais. E nós temos números muito claros. Nós temos hoje uma taxa de sinistralidade no crédito às PMEs não financeiras de 16%, o que significa que em cima do risco país nós temos um spread de taxas de juro muito apreciável para não transformar o negócio bancário num negócio absolutamente ruinoso. E, portanto, se nós quisermos reduzir a taxa de juros, todos queremos, temos que fazer duas coisas, que é criar condições para que as PMEs paguem o crédito que recebem e criar condições para que o risco de Portugal baixe significativamente. Portanto, é equilibrar o orçamento público, estancar esta ideia de que podemos, porque é absolutamente importante, fazer despesa pública e conseguir dar condições de capitalização e de sustentabilidade financeira às PMEs. Isso gera um círculo virtuoso ao longo da recuperação que terá efeitos fundamentais para que isto corra bem. E, portanto, quando olhamos para os dados, vemos que, para usar a expressão técnica, a desalavancagem que foi feita ao nível do setor financeiro e ao nível do setor empresarial foi profundamente desigual. Foi fortíssima nas PMEs, praticamente não existiu no setor público empresarial e, digamos, foi mais branda nas empresas de maior dimensão que, além do mais, emitiram papel comercial, puderam ir ao mercado de capitais fora de Portugal e, portanto, têm outra agilidade. E, portanto, nós temos um problema, simultaneamente, de capitalização das PMEs e um problema de enfrentar esta situação. Se, do ponto de vista do crédito, portanto, olhando do lado do credor, são 16%, olhando do lado dos devedores, são 30%. 30% das PMEs estão em incumprimento de crédito, o que é, obviamente, uma epidemia. 30% é mais do que a gripe anual. Não é pandemia, mas é epidemia, e, portanto, isto é muito sério, e não é porque nós gostamos das PMEs, não é porque as PMEs nos são queridas, é porque nós gostamos da nossa economia e queremos ter futuro. Do ponto de vista dos prazos de pagamento, bem, não vou acrescentar nada, a não ser que há uma assimetria do mesmo tipo entre grandes empresas e pequenas empresas nos prazos de recebimento, que se tem agravado. Há uma estabilização, digamos, do ponto de vista do efeito conjuntural, teve um agravamento e depois alguma estabilização, mas entre as PMEs com os seus 85 dias e as grandes empresas com os seus 52 dias, vai uma diferença enorme que importaria conseguir reduzir. Do ponto de vista do crédito, convém também ter a noção de que todo o reforço microeconómico positivo que fizemos no setor financeiro ter reflexos. Nós temos uma dificuldade na Europa, que é, temos, e bem, Basileia III, temos um conjunto de medidas de credibilização, de rigor, ao nível do mercado de capitais, ao nível do funcionamento do sistema financeiro, tudo isso é muito positivo,
Mas tal como nos esquecemos de rever o nosso modelo social, esquecemos de rever as nossas políticas macroeconómicas. Ter uma política macroeconómica de crédito com uma alavancagem de recursos que pode chegar aos 170% aos 180% é uma coisa. Ter uma política macroeconómica monetária com uma taxa de conversão de recursos que tem que ficar abaixo de 120% é outra coisa. Portanto, nós não podemos deixar a microeconomia financeira mudar e não mudar a política macroeconómica com incidência financeira. Porque senão os resultados são... acontece como aconteceu uma vez, fui fazer um exame médico, deram-me um líquido para contrastar e eu comecei a ficar sem respirar porque sou asmático, não é? E a pessoa que me deu o líquido perguntou, não me diga que o senhor é asmático. Quer dizer, portanto, ficámos os dois atrapalhados, felizmente ela mais do que eu, e portanto lá se resolveu com... não foi preciso troca, bastou uma aminofilina na veia para... Mas mais uns segundos e teria corrido mal, não é? Portanto, a macroeconomia e a microeconomia são duas coisas seriíssimas. Nem a microeconomia é apenas para quem sempre esteve dentro da empresa, nem a macroeconomia é para umas pessoas que dizem generalidades. Não é? Os nossos países, infelizmente, têm evoluído um pouco para isso. A microeconomia que só vê a ilha e não o arquipélago, e a macroeconomia que só vê generalidades. Não é? Emprego, crescimento, competitividade, só falta fazer, não é? É um bocadinho mais difícil. Dito isto, nós, aquilo que este estudo revela, ele está disponível, portanto eu não vou repetir os dados, ele chama bastante a atenção para esta assimetria, para que no fundo este ajustamento não foi um ajustamento igual para todas as empresas e criou no tecido económico das pequenas e médias empresas uma dificuldade de sustentabilidade particularmente relevante. Na recuperação, o efeito dos prazos de pagamento, as estimativas que nós fizemos foram sempre feitas, como não há outra maneira, de um ponto de vista não estritamente financeiro, mas de um ponto de vista económico. Aqui tem que ver com o turnover, não é? Tem que ver com o ritmo a que funciona a economia. O principal custo do não cumprimento dos pagamentos ou da dilação dos prazos de pagamento é atrasar a economia no seu ritmo. Não é? É andar a 10 a hora quando podíamos andar a 30. Se nós andamos a 10 a hora em vez de andar a 30, demoramos mais tempo. Os estoques custam-nos mais. Os nossos equipamentos ficam mais caros, porque nós vamos produzir menos com o investimento que fizemos nos equipamentos. Portanto, o turnover é uma peça essencial da produtividade, da competitividade. E, portanto, não é ter aqui uma doença de rapidez, não é? É ter um equilíbrio naquilo que é a atividade económica que nos permite fazer mais com menos e não fazer menos com mais. Dito isto, quais são as propostas que nós aqui fazemos, para além de um conjunto de coisas mais gerais? Eu só chamava a atenção para que o efeito disto é que o único segmento empresarial que criou emprego em Portugal foi o segmento das empresas com mais de 250 trabalhadores. Todos os outros destruíram emprego. Mas, curiosamente, as grandes empresas fizeram um pouco mais do mesmo. Aumentaram muito o emprego, mas aumentaram menos a produtividade que os segmentos das pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas aumentaram a produtividade, com exceção das micro, por um efeito destrutivo. O que aconteceu foi que esticou-se, como sabem, esticou-se o elástico e o que era mais fraco caiu. E, portanto, o que ficou é mais forte, portanto, a produtividade aumenta não por um aumento autónomo, mas porque globalmente esse efeito tem essas características. Vou só dar uma ideia, se nós formos ao universo das... aqui dirigido em especial ao trabalho do IAPMEI, se formos ao universo das nossas PME líder, nós temos uma manutenção dos indicadores de emprego e volume de vendas, uma certa racionalização, mas a autonomia financeira cresceu de 40% para 43%, mas a rendibilidade dos capitais próprios baixou de 17% para 9%. E, portanto, mesmo as empresas melhores do ponto de vista económico, mais sólidas do ponto de vista financeiro e perfeitamente conscientes que este tempo de recuperação é um tempo de internacionalização e, portanto, é um tempo de maior músculo financeiro, estão a sofrer na pele a sua rendibilidade e, portanto, a prazo estamos a pôr em causa a variável-chave da recuperação, que é o investimento privado competitivo. Quais são as propostas, para terminar? Fundamentalmente, nós precisamos de garantir uma tesouraria sustentável nas PMEs, precisamos de medidas, como digo, não compensatórias porque são pequenas, precisamos de medidas reais que deem condições às nossas pequenas e médias empresas para serem parceiros ativos do ajustamento que estamos a fazer e da recuperação económica que é possível alcançar.
Isso tem que ver com um aspecto-chave que é, não é preciso que o Estado gaste dinheiro, é preciso que o Estado assuma o seu papel de stakeholder na redução dos prazos de pagamento. Que dê o exemplo, e é preciso que não reajam. Eu vou dizer uma coisa que toda a gente vai reagir, mas que é absolutamente fundamental. Não é admissível que para a gestão dos fundos estruturais, por exemplo, não exista um mecanismo de proteção desta posição do Estado. Não é complicar a vida, atrasar, não podemos fazer isso, mas há indicadores objetivos que nós temos que, com segurança, tornar necessários para aceder a esses incentivos. É preciso ter as contas em dia com o Estado e a Segurança Social. Há um indicador bruto de prazos de pagamento que podia ser perfeitamente. Exigimos autonomia financeira, deveríamos exigir, não é andar a verificar se pagou ao homem do elevador, se pagou ao fornecedor do papel higiênico, é isso que me vão dizer quando eu propuser isto, mas é, pura e simplesmente, usar um indicador do tipo autonomia financeira. Olha, o seu prazo de pagamento tem que estar contido, ou tem que estar abaixo de tanto. E de uma forma clara, não à portuguesa, de que temos que ser os melhores do mundo, passando de piores a melhores num ápice. Um prazo perfeitamente definido, perfeitamente aceitável, que depois da experiência pode ser melhorado. Depois, alargamento digamos, de tudo o que tem que ver com este esforço de autorregulação em termos dos compromissos de pagamento pontual e, obviamente, a generalização da experiência do IVA de caixa. O IVA de caixa toca, grosso modo, uma parte toca às microempresas e uma parte das muito pequenas empresas, uma parte minoritária das muito pequenas empresas, isto é, empresas até 20 trabalhadores, portanto, tocará numa relação que não é perfeita, mas que é a relação nível de emprego, nível de faturação, porque, como sabem, o nível de faturação consoante a atividade dá diferenças muito grandes em termos de valor acrescentado. Basta ser uma empresa de serviço, uma empresa industrial com grande capacidade de criação de valor, uma empresa industrial de simples transformação, isso dá diferenças muito grandes, mas a proposta que está aqui é subir provavelmente até ao 1 milhão de euros, o que daria para entrar dentro do segmento das pequenas, isto é, dos 20 aos 50, não estamos a falar de nada outro mundo. De um restaurante que gostam, daqueles de comida portuguesa com uma dimensão razoável, fatura à volta disso. Portanto, nós estamos a falar de coisas, estamos a falar daqueles restaurantes, um bom restaurante fatura 800 mil, 900 mil, 700 mil euros. E, portanto, temos agora, como sabem, um regime de IVA de caixa que devia ser avaliado, e antes de terminar, esta experiência de 1 ano, como sabem, o IVA de caixa só dura 1 ano, deveria-se fazer uma pequena alteração, que é partilhar o risco, Estado e empresas apoiadas pelo regime de IVA de caixa, e alargar um pouco a sua dimensão. E, obviamente, discutir seriamente a consolidação financeira das PMEs e a criação de mecanismos expeditos de reestruturação financeira de curto prazo para fazer face a esta, não tanto ao passado, mas para fazer face às necessidades de recuperação. Segunda linha, levar a sério o capital próprio. Portanto, ou seja, o que é proposto é, nós nascemos, as nossas PMEs nascem, em grande parte por culpa dos seus criadores, nascem subdotadas de capital, elas não podem permanecer assim. Nós não podemos querer capitalizar a banca sem capitalizar os clientes da banca. Quer dizer, não faz qualquer sentido, do ponto de vista de política económica, usar 6 mil milhões de euros, 7 mil milhões de euros para capitalizar o sistema bancário e não capitalizar os clientes desse sistema bancário. E portanto, esse é um aspecto essencial. Eu, digamos, proponho aqui um conjunto alargado de coisas. Estamos em tempo de diversificação de instrumentos financeiros e, portanto, aqui diria que me parece até fundamental poder fazer algumas novidades em termos de instrumentos financeiros, de acesso coletivo de PMEs muito competitivas a mercados de capitais, nacional e internacional. São coisas que deviam ser experimentadas e que deviam ser desenvolvidas. Finalmente, é preciso levar a sério o capital humano, é preciso levar a sério os recursos que temos para desenvolver capital humano. Esse é outro dos pecados no nascimento das PMEs. Elas nascem demasiado imitativas,
umas em relação às outras, pois é difícil cooperar entre iguais, nascem subdotadas de capital financeiro e nascem subdotadas de capital humano. Nós temos recursos para corrigir essa subdotação de capital humano e, portanto, deveríamos juntar tesouraria, capitalização e capital humano, porque não se trata de arranjar um subsídio para aguentar, trata-se de acreditar que as PMEs são um fator decisivo da competitividade da economia portuguesa neste período que pode ser de recuperação e que, se não tomarmos as medidas adequadas, será um período, obviamente, de prolongamento da distribuição e de hipoteca definitiva de alguma ambição, sobretudo para os nossos filhos e para os nossos netos, que é aquilo que nos deve motivar. Portugal tem andado demasiado tempo a pensar em si próprio e no presente deveria pensar um pouco mais naquilo que se passa daqui a 30, 40, 50 anos, até porque é isso que está nas nossas cabeças quando não falamos de economia, mas infelizmente quando atuamos a economia, filhos e netos ficam um pouco para trás em relação ao nosso presente. Muito obrigado pela vossa atenção.